Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, galera, vamos começar o dia já com uma afirmação poderosíssima que vai fazer total diferença no seu dia. Eu não vou sofrer por nenhum arrependimento. Isso mesmo, essa é a afirmação de hoje. Você não vai sofrer por nenhum tipo de arrependimento. Isso mesmo. Por quê? Porque se você está aprendendo e colocando em prática, você já está saindo do zero aqui no digital. Olha só. Isso mesmo. Mesmo que você esteja ali nas redes sociais, deixando de seguir alguns perfis que não são interessantes com o que você realmente tem aí como objetivo, e claro, começando a seguir pessoas que façam sentido na sua jornada, principalmente na sua jornada digital. Então esse é um primeiro passo. Se você já aprendeu isso, começou a colocar em prática, olha só, você já não está mais no zero aqui no digital. E olha só, falando em zero no digital, para quem está começando agora, presta atenção, bastante atenção nisso aqui. Todo começo no digital é turbulento. Isso mesmo que você ouviu. Todo começo. Para mim foi, pro Érico Rocha foi, pro Pedro Sobral foi, Leandro Aguiar foi, pro Edson Burger foi, para todos os grandes infoprodutores de hoje em dia, todo começo no marketing digital já foi muito turbulento. E isso, galera, se dá por uma única razão. Porque o processo de aprendizado e prática, ele tem que ser colocado simultaneamente. Olha só, ele tem que ser conciliado simultaneamente. Você tem que aprender coisas novas que antes você não sabia e juntamente colocando-as em prática. Então, o começo realmente é muito turbulento. Mas o tema do nosso podcast de hoje não é sobre isso, e sim sobre os impedimentos que você vai encontrar, assim como a maioria dos infoprodutores. Quiçá eu posso até arriscar a dizer que todos os infoprodutores já tiveram inúmeros impedimentos. Impedimentos esses que a gente pode citar aqui alguns. Impedimentos estruturais, a falta às vezes de uma conexão com a internet ou uma boa conexão com a internet, a falta às vezes de um dispositivo apropriado para que você possa realmente trabalhar com o seu celular ou com o seu computador. É o que eu já trouxe aqui para você, que você vai começar com o celular, mas você não vai ficar milionário apenas com o seu celular. Você vai ter que futuramente optar aí por um notebook, um desktop, um computador mais completo para que você consiga realizar todos os tipos de tarefas. Por quê? Olha só, um dos impedimentos. Vamos supor, você está lá no Facebook ou no Instagram, enfim, você está em alguma plataforma, em alguma determinada plataforma, ou você está lá na Hotmart, aí você está tentando fazer as coisas pelo seu celular. Tem coisas, galera, que você não vai conseguir fazer, então você vai precisar de um dispositivo, né, um computador, né, um mais completo, para que você consiga realizar todos os tipos de integrações. Por exemplo, integração de uma área de membros que não seja da própria Hotmart. Existem várias, a The Members, a MemberKit, enfim, existem várias, inúmeras. E aí, quando você tem um curso que não está dentro da Hotmart, você precisa realizar uma integração. Isso acaba sendo um impedimento para muita gente. E aí, o que acontece? Quando você se depara com um impedimento, eu citei aqui um impedimento estrutural, mas a gente tem vários impedimentos. Eu vou dar outro exemplo de um impedimento diferente do estrutural, que é um impedimento emocional. Olha só, você está lá, todo dedicado, toda dedicada, fazendo o seu curso, acompanhando mentorias, acompanhando os podcasts aqui do Papo Digital, e aí acontece alguma coisa que não é tão legal na sua vida, né? Vamos supor aí, você bateu o seu carro,
ou, né, quebrou um cano na sua casa, vamos supor, né, tô dando um exemplo aqui, para você entender que o emocional ele pode interferir, vai vir impedimento. E aí o que acontece? Você está bem lá na hora que você está estudando e tal, e aí aparece ali algum fator externo que te tira a atenção, né? E aí você vai ficar bravo, vai ficar brava, vai ficar nervosa, porque te tirar a atenção, né? E aí você vai ficar no estado emocional já meio bagunçado, e aí você vai falar, poxa, eu não tenho mais cabeça para voltar aqui, né? Retomar. Galera, são vários tipos de impedimentos, tá? Procrastinação é um tipo de impedimento muito comum, né? Você acha que está fazendo um monte de coisa, mas na verdade você não está fazendo nada, né? Nada de produtivo no sentido de alcançar o seu objetivo. E aí o que acontece? Quando surgem esses impedimentos, eu tenho uma dica que serviu muito para mim, eu acredito que isso tenha servido para muitos infoprodutores também, que hoje têm sucesso, né? Tem tido seus bons resultados com a internet. E aí o que acontece? Quando aparece, independente do impedimento, o que eu faço? Opa, não consigo dar continuidade com isso. Primeira coisa, eu vou procurar alternativas. No caso de um impedimento estrutural, eu vou procurar alternativas dentro daquilo que eu tenha de recursos, né? Que os meus recursos possam atender aquela necessidade daquele eventual impedimento, beleza? Então, o primeiro passo, quando você se depara com um impedimento estrutural, é procurar alternativas. Mas como assim, Lelis? Google, isso mesmo, eu sempre falo. Você vai encontrar algum tipo de tutorial, alguma saída dentro do Google. É só digitar especificamente a sua dúvida, vai aparecer um vídeo, vai aparecer um artigo, vai aparecer, enfim, alguma solução para isso, alguma alternativa. Mas se mesmo assim não der certo, o que você vai fazer? Você vai desenvolver um plano B, isso mesmo. Poxa, eu teria que ter uma plataforma, uma integração, teria que ter um computador. Não, beleza. Então, qual seria o plano B? Realizar uma atividade paralela que eu possa atender com os recursos próprios. Olha só, isso aconteceu comigo, galera, quando eu não tinha um computador. Eu tinha apenas os meus celulares, né? Na verdade, hoje eu tenho meus celulares, né? Que eu venho guardando todos eles, mesmo quando eu troco. Mas eu tinha só um celular, um Moto G7 Power, olha só, todo quebradinho, né? A câmera não era muito boa e olha só, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de editar vídeos, né? Colocar num formato cinematográfico, uma coisa bem legal. Mas não era possível, até porque eu não tinha recursos. Então, eu não parei nesse impedimento. O que eu fiz? Eu adaptei a minha ideia e consegui transcrever para áudios. Olha só. O meu conteúdo, né, esse podcast que você está ouvindo, ele surgiu exatamente dessa forma, a partir de um impedimento. E aí, eu fiz o podcast, eu vi que era mais simples eu editar e ficou super bacana. E estamos aí, né, já num número bem alto de episódios, né, publicados. Inclusive hoje, olha só, hashtag 666, ninguém publica isso. Pelo amor de Deus, hein, galera? Hoje você pode colocar lá, hashtag eu lido com os meus impedimentos. Beleza, galera? E olha só, então, a gente tem que ter essa visão de não parar. Mesmo que haja um impedimento, você tem que ir lá e procurar uma saída, uma alternativa, tá certo? No caso do impedimento emocional, que é um dos impedimentos mais fortes também, o que é que eu recomendo? O povo ficou meio conturbado ali e tal, saiu um pouco do controle, beleza, voltou, restabeleceu. Vou voltar a estudar lá o curso do leilão. Beleza, o que você vai fazer? Você vai procurar o ponto de onde você havia parado, certo? Não. Você vai voltar pelo menos umas 2 aulas antes. Por quê? Para que você possa
voltar a reassimilar todo o entendimento daquilo que você estava fazendo. Eu dei exemplo aqui, do treinamento da Mindset Digital, os cursos do Leilão do Digital, mas serve para qualquer coisa que você faça de cunho intelectual, beleza? Seja ler um livro, seja escrever um livro, enfim, seja o que quer que seja, estudar, né? Uma aula da sua faculdade, ou da sua escola, ou do seu curso, enfim, o que quer que seja. Volta 2 capítulos, volta 2 partes antes, assiste, e aí você vai começar a ter o mesmo entendimento naquele momento que você teve que parar e por conta de alguma razão emocional, beleza? Então, gostou do conteúdo? Como eu disse, vai lá nas redes sociais do Leilão, #eu lido com os meus impedimentos, beleza? Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!